A paz do Senhor, querido espectador do canal EBD em Estudo. É uma alegria tê-lo conosco mais uma vez para estudarmos a lição da Escola Bíblica Dominical. E dessa vez será a lição de número 5. Fique conosco até o final, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um comentário, porque isso ajuda o engajamento do vídeo. Eu sou o professor Diego Moraes, comigo está aqui o professor Reidson Crisântemo. E nós falamos da congregação de Boa Esperança, em Parnamirim, onde somos pastoreados pelo pastor Georgen Moutinho. Muito bem, a lição dessa semana, ou a lição de número 5, vai tratar sobre a missão da Igreja de Cristo. O textual se encontra em Atos, no capítulo 2, versículo 42, onde está escrito assim: "E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações." A verdade prática dessa lição vai nos dizer que, como o sal fora do saleiro cumpre a sua função de salgar, assim a igreja, quando adora e discipula, testemunha das insondáveis riquezas de Cristo. A leitura bíblica em classe que você deve fazer, professor, com o seu aluno, se encontra em Marcos, no capítulo 16, dos versículos 14 até o 20, e depois em Atos, capítulo 2, dos versículos 42 até o 47. Na introdução dessa lição, o comentarista da lição começa dizendo assim: nesta lição vamos estudar a missão da Igreja de Cristo. Veremos que a igreja é chamada para proclamar a poderosa mensagem da cruz. Então, como nessa lição, nessa revista, temos visto aspectos da igreja, precisamos lembrar que nesse trimestre o assunto está no tópico da eclesiologia. Nós continuamos nessa lição vendo a primária função da igreja. Para que fomos chamados? Então aqui nessa lição, o comentarista da lição vai aprofundar essa compreensão da missão da igreja, o propósito primário do seu chamado. Exatamente, a paz do Senhor. Sou irmão Reis, como já foi dito, e vamos agora começar aqui o primeiro tópico da lição, que vai falar sobre pregação e instrução. O primeiro subtópico fala sobre proclamando as boas novas. Então, dentre as missões, atribuídas à igreja, podemos saber, então, recapitulando, que a igreja ela foi fundada por Cristo, é uma instituição e o grande propósito dela é abençoar o mundo. E de que forma a igreja, que foi fundada por Cristo, comissionada por ele, como nós vamos ver aqui em Marcos, ela vai abençoar o mundo através da pregação do Evangelho. Então, a forma da igreja de abençoar o mundo perdido, o mundo é através da pregação. Então, essa é a principal, a grande, vamos assim dizer, a grande missão da igreja, o qual foi atribuída pelo próprio Cristo. Após a sua ressurreição, ali quando ele se apresenta aos 11, ainda no momento em que eles estavam incrédulos, momento em que, embora tenham ouvido a falar da sua ressurreição, ali por Maria, por aqueles 2 discípulos também de Emaús, ali versículos antes vai mostrar que ele também comentou, mas os discípulos continuaram incrédulos. E Jesus, aí em Marcos capítulo 16, a partir do versículo 14, vai começar a dialogar com os discípulos, e dentro desse diálogo ele vai dar uma ordem. A ordem de ir e pregar o Evangelho, que é justamente o que se encontramos lá na leitura bíblica em classe. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, esta é o que temos aqui, a missão da igreja. Uma das missões da igreja é essa. Então, outro ponto que podemos abordar aqui é que essa missão que foi dada pelo próprio Cristo foi após a sua ressurreição. Ali, quando já estava terminando o seu ministério, que pouco tempo depois desta ordem, aqui podemos ver no final do capítulo, Jesus ele vai e assenta-se à direita de Deus, Então ele está já terminando o seu ministério, e aí começa agora a igreja na sua missão. Então, ao término do ministério de Cristo, ao findar do seu ministério terreno, porque na verdade ele continua, mas no terreno ele termina, ele comissiona a igreja para que possa continuar. Então, a pregação é essa ordem de pregar para todos, Então, ela é dada pelo próprio Cristo, não é uma invenção, não é uma ideia de alguns apóstolos, não. Ela é uma ordem dada pelo próprio Cristo, aqueles 11 inicialmente, e depois passa para os demais que assim creem. E a Bíblia vai falar que o Evangelho vai sendo
pregado. E esse pregar aqui no sentido de pregar mesmo, de proclamar, de anunciar. Até o próprio comentarista vai falar aqui do termo arauto, que o que é o arauto? É aquele que anuncia uma mensagem, né? Então a igreja, ela é a instituição que abençoa o mundo através da pregação, de anunciar uma mensagem, de anunciar algo da parte de Deus. Maravilhoso. E se nós vimos que era pregação, qual era o conteúdo dessa pregação? Chegamos no segundo ponto desse primeiro tópico, o objeto da pregação. Então, será que era uma conta mais gorda, ou um carro novo, uma casa maior, o tema dessa pregação? Qual era o tema central da pregação apostólica? Será que eram bênçãos terrestres ou promessas vazias? Não, queridos. A Bíblia nos ensina que a mensagem tinha um objeto central. Tinha um conteúdo simples, onde Cristo estava no centro dele. Aí você vai perguntar, mas tinha que ter alguma promessa? Senão as pessoas não iam seguir esse evangelho. Claro que tinha promessa. Promessa de perseguição. Essa era a promessa do evangelho genuíno. Porque todo aquele que decidisse viver piamente, certamente padeceria perseguições. Essa era a mensagem apostólica. E como assim? Como reunir as pessoas? Porque ela falava da verdade que liberta. Jesus mesmo ensinou que a verdade vos libertaria. Todo aquele que ouve a verdade e é liberto por ela não precisa de promessas acessórias humanas, terrenas, egoístas. Mas Cristo, no centro da mensagem, estava como o objetivo principal dos apóstolos, que ao anunciar esse evangelho puro e simples, anunciavam também a cruz que trazia consigo. Então, o comentarista da lição passa muito bem por essa realidade. Ocorre 54 vezes no Novo Testamento esse anúncio das boas novas, que é o evangelho. Qual é a boa notícia? O reino de Deus é chegado. Então, essa era a mensagem, o objeto da pregação apostólica. E agora, indo para o terceiro subtópico, aqui vamos falar sobre discipulando os convertidos. Então, falamos sobre proclamando as boas novas, o conteúdo, né, o objeto da pregação, e agora discipulando os novos convertidos. Então, pregar, inicialmente, como já foi falado aqui, e proclamar e levar a palavra de Deus aos que estão fora da igreja, aos que ainda não tenham sido alcançados. Então é pregar o evangelho, levar essa boa nova de salvação. E discipular, e justamente é o quê? É instruir os que já estão dentro. Então temos essa leve diferença. Então discipular, né, é justamente levar a mensagem, é instruir, é orientar, é edificar aos que já estão dentro, os que já foram alcançados. Né? Então, aqui na lição, vamos ver que o termo original traz esse sentido, né? de discipular, é de instruir. E o discípulo, que é aquele que já recebeu a instrução, né? É justamente aquela pessoa que já foi instruída. É a pessoa que já foi instruída em alguma coisa, que já foi treinada em alguma coisa. Então, temos aí a missão, além de pregar, o conteúdo correto, como foi falado aqui pelo professor, a pregação que tem como central Jesus Cristo, que é a boa notícia, as boas novas. Temos que também ensinar, instruir os que já estão dentro da igreja. Então, nesse sentido de torná-los o quê? Discípulos. Não apenas crentes, né? Não apenas que creem em Cristo, mas que se tornem pessoas instruídas na palavra de Deus. E esse é o termo que significa discípulo, que aparece aí 261 vezes aí na palavra de Deus. Então, e a partir disso, vemos em Mateus 28:19, quando Jesus, próximo ao fim também de seu ministério, vai dizer, portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações. Então, esse fazer discípulo é justamente instruir essas pessoas em algo, que é na sua palavra. Então, recapitulando, temos aqui no capítulo do primeiro tópico, falando sobre a pregação e instrução da palavra. Essa igreja que foi fundada por Cristo tem como um propósito abençoar o mundo através da pregação do evangelho e através também do discipulado, né? Ensinando e instruindo na palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. E no segundo tópico dessa nossa lição, nós vamos ver adoração e edificação.
Nós vimos aí o objeto da sua mensagem, olhando para a igreja primitiva, nós vemos aqui outros aspectos que compõem a igreja do Senhor Jesus. E no primeiro ponto nós vamos ver que é uma comunidade adoradora. Se nós olharmos para Mateus capítulo 4, versículo 10, onde estava sendo tentado, Jesus traz essa realidade, dizendo, em resposta ao inimigo que o tentava: então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então a adoração é um aspecto que não se pode separar de uma igreja saudável. A adoração a Deus, como desde o Antigo Testamento, o salmista diz que o Senhor se alegrava em ver os seus santos adorando no meio da congregação. Graças a Deus, isso está no DNA da Assembleia de Deus. No meio da congregação nós adoramos porque Ele é digno. Então o comentarista segue dizendo aqui, inclusive, que o termo usado no grego, latreia, representa esse ato de adoração, ao mesmo tempo que também se refere, quando nas Escrituras aparece, apontando para o culto, que é o serviço dessa comunidade. Então a expressão louvor em comunidade, o nome que se deu ao serviço desses santos era latreia, o mesmo termo para adoração. E no português temos algo muito parecido, né? Porque o nome do serviço que damos, pelo menos na nossa confissão, é culto, que vem de cultuar. Então essa mesma noção no Novo Testamento aparece quando tanto a adoração usa o termo latreia, como o nome do serviço dos primeiros cristãos foi chamado também de latreia, adoração ou culto. Exatamente. Então, essa comunidade, que é uma comunidade, a igreja, que é chamada para adorar e dar glória a quem merece, que é o próprio Deus, também essa igreja é uma comunidade edificadora, né? Também ela tem esse propósito, essa missão de edificar, né? Como falamos de instruir em algo, que é o discipular, então temos também, a igreja tem essa função de edificar. Então a igreja é uma comunidade proclamadora, que ela proclama, ela leva a mensagem, o evangelho, e também adoradora, como foi falado pelo professor agora, né? De adorar, de prestar culto a Deus, assim também como edificadora, né? Então o termo do grego que vai falar sobre esse sentido de edificadora, o seu sentido é justamente de construir um edifício, de edificar, de construção, que é o mesmo termo que Jesus utiliza ali quando ele vai falar sobre o homem prudente, né, que constrói a casa sobre a rocha. Então edifica nesse sentido de construir a casa. Mas também tem um outro significado a palavra de edificar, essa edificadora, que é justamente um crescimento espiritual. Né? Quando Jesus também vai fazer referência em Efésios capítulo 4, versículo 12, quando vai dizer que para a igreja ele instituiu apóstolos, mestres, evangelistas, e vai citando. E ele vai dizer que no final de tudo isso é para o quê? Para o crescimento do corpo de Cristo. Então a igreja, ela através de seus membros, através de de todos aqueles que compõem a igreja, serve também, tem essa proposta de edificar, que é de crescer espiritualmente, de ser construído como edifício, né? Crescimento espiritual para todos aqueles que compõem a igreja. Então este é um dos objetivos também da igreja. Então o resumo do segundo tópico é justamente esse, essa comunidade que ela se junta para adorar, para prestar culto, para prestar glória, né? Onde Cristo ele é o centro desse culto, né? Esse é o objetivo de cultuar, de adorar, de servir a Deus, também tem o sentido de servir, de prestar um serviço a Deus, né? Como diz lá o apóstolo também Paulo em Romanos 12:1, e também essa comunidade edificadora, que ela tem esse sentido, a igreja também, de edificar, de construir, né? De crescimento espiritual, né? Então todos juntos têm esse propósito de crescer espiritualmente. Exatamente. E no terceiro tópico nós vamos ver comunhão e socialização. A fé na esfera fraternal. Então uma coisa que nós observamos no desenrolar das cartas apostólicas, no ensino dos apóstolos, era essa característica. A igreja seria um corpo que expressaria comunhão entre os seus membros. Se nós observarmos, vamos ver que Deus tinha esse propósito ao colocar Cristo como cabeça de um corpo que tem comunhão.
Ele olha para nós como filhos, né? E filhos de um mesmo pai são irmãos. Então ele espera que haja comunhão perfeita entre os membros de uma igreja local. E nesses últimos dias existe a noção que tem assolado as igrejas de que é possível ser crente distante de uma comunhão. Queridos, esse não é o modelo bíblico. Isso não é inspirado no que as Escrituras revelam. Porque existe um propósito de Deus nessa comunhão. Que pai quer ver os seus filhos apartados uns dos outros porque não tem afinidade? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Mas o corpo de Cristo é descrito por Paulo como um corpo feito de muitos membros. E ele disse, se um corpo fosse só olho, seria funcional? Se um corpo fosse só ouvido, seria funcional? Eu posso dizer ao menor do meu dedo que não tem importância, eu vou cortá-lo? Então, toda essa analogia nos revela a realidade de que existe essa esfera fraternal, né? Esse amor entre irmãos que o pai espera encontrar nos seus filhos. A doutrina antiga dos pioneiros puritanos dos Estados Unidos diz que aqueles que não têm amor entre irmãos são filhos de diferentes pais. Os filhos de Deus têm amor natural pelos seus irmãos. Os filhos de Satanás, pelo contrário, têm ódio visceral pela harmonia, a paz e o amor entre os irmãos. Então, precisamos atentar para essa realidade. Não precisamos, e aí eu acho que o brasileiro faz essa confusão, não precisamos ter afinidade profunda com todos os irmãos, porque existem personalidades diferentes, mas, queridos, não podemos deixar de amá-los profundamente como irmãos em Cristo Jesus. O próprio Jesus tinha 3 discípulos mais chegados. Isso demonstra que é natural ter afinidade. A Bíblia também revela que existem amigos que são mais chegados que irmãos, né? Não é preciso ter afinidade profunda com todos na comunhão, mas é preciso amar profundamente cada um, porque somos irmãos em Cristo Jesus. E o Pai não aceita que irmãos não tenham esse amor uns pelos outros. Esse é um dos propósitos de nos reunir em comunhão na igreja local. Exatamente. Então, essa igreja que tem essa esfera fraternal, também ela é unidade e fraternidade. E um exemplo bastante claro desse propósito, dessa intenção, desse desejo, né? Temos aí na oração intercessória de Jesus, que está registrado lá em João, capítulo 17, versículo 21. Capítulo 17 todo é uma oração de Jesus, e no versículo 21 ele vai expressar justamente isso, vai dizer, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim. Então, tem toda uma oração aqui no capítulo 17, mas quando chegamos nessa parte, observamos qual é a vontade de Cristo, quando ele apresenta ali a igreja, quando apresenta os seus discípulos, quando apresenta, ele diz que todos sejam um. Então, Cristo, ele tem esse desejo, essa ideia, essa intenção de ver todos como uma unidade, embora há personalidades diferentes, pessoas diferentes, com dons e habilidades diferentes, mas que todos sejam um. Então, que essa unidade, ela faça parte daqueles que constituem a igreja de Cristo. Então, não tem como ter essa unidade se você está distante, se você está isolado da igreja. Então, é preciso a comunhão para que possa haver essa unidade. Então, essa fraternidade é o que tem na igreja, é um dos propósitos também da igreja, é promover essa unidade, é permitir, possibilitar essa unidade entre os irmãos, essa fraternidade, como vimos aqui, como eu falei, em João 17, 21. E um dos grandes males da igreja está justamente na quebra da comunhão cristã, o que tem provocado grande fragmentação no corpo de Cristo. Então temos que combater e estarmos atentos para essa fragmentação, né? Para aquilo que possa estar quebrando e diluindo essa unidade. Não é necessário que nós todos não sejamos iguais, porque não somos iguais, mas que temos que nos esforçar para vivermos em unidade, né, com um único propósito, que nós temos um único Deus e temos um único propósito a ser alcançado, né? E fomos
alcançados também por um único Deus que derramou o seu próprio sangue, que é Jesus Cristo. Então, essa fragmentação é um perigo o qual nós devemos estar atentos para que não venha nos alcançar. Então, essa unidade e fraternidade também é outro objetivo da instituição da igreja. Exatamente. E no terceiro ponto, a gente está aqui analisando outros aspectos, né? Nós vimos a adoração, o conteúdo da mensagem, e esse terceiro tópico termina com a esfera social da igreja, a fé cristã, né? Nós aprendemos com Tiago de que uma fé sem obras é morta. Então, olhando esse aspecto, o terceiro ponto vai tratar sobre a fé na esfera social. O comentarista da lição lembra que esse termo aparece por muitas vezes, desde Atos dos Apóstolos, é usado também por Paulo, o termo koinonia, que se refere à comunhão, né? Onde nós vemos que na igreja primitiva havia em abundância, havia a divisão de bens, havia preocupação uns com os outros, e isso é elogiado por Paulo, esse aspecto é elogiado por Paulo, o comentarista da lição lembra, né, em Filipenses 4:15, quando ele os elogia por se lembrar que o apóstolo tem necessidades, né? Tem necessidades terrenas e chegou com provisão, né, para o apóstolo. Isso nos lembra que a nossa fé também precisa ser levada a reboque ou levar a reboque as boas obras. Senão ela é uma fé sem efeito e morta em si mesmo. O evangelho não são somente palavras, mas ações que glorificam ao Pai que está nos céus. Deus é glorificado em nossas vidas quando fazemos boas obras. Foi isso que Jesus disse, que somos chamados para obras para que o mundo veja e glorifique ao Pai que está nos céus. De maneira que levar o evangelho a sua função primária, mas a igreja também deve lembrar do seu papel social e de exercício das boas obras perante a sociedade. Então, esse aspecto é fundamental. Em 1 Coríntios 14:4, nós vamos ver Paulo também citar esse aspecto, né, dizendo: o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Dessa forma, o apóstolo Paulo exorta os crentes a buscarem edificar uns aos outros. Só para esclarecer, o motivo do comentarista dizer aqui, trazer para esse ponto, esse versículo, é desse cuidado que deve haver. Há também outros exemplos que talvez trouxessem essa ilustração melhor ainda, quando Paulo diz: exortai uns aos outros, admoestai uns aos outros. Então, existe um propósito no exercício da comunidade cristã, né? Existe um propósito na koinonia, que é servir uns aos outros. É o que Deus se alegra em ver, irmãos se ajudando, e não se mordendo, e não se agredindo, queridos. Como pai, a gente sabe como o nosso coração fica aflito quando os irmãos ou os filhos estão em desarmonia. E que alegria não é, irmão Redson? Vê-los de forma harmônica. Queridos, não é diferente com o nosso Pai Celestial. Se nós, sendo maus, temos essa percepção, imagine um Deus que é amor, é a sua essência. Então ele deseja ver em nós esse amor. E tem um segredo, irmão Redson, para a gente amar profundamente os nossos irmãos. Quando a gente às vezes é magoado por um irmão, um jeito de curar essa ferida, eu tenho dito nessa lição, acho que já falamos, tem um remédio, é orar por ele. O quadro se reverte. E se a gente tinha aversão, queridos, passa a amar sinceramente. É isso que o nosso Pai Celestial espera de nós. Exatamente. Então, concluindo essa lição, vimos também neste tópico, vimos aí a esfera fraternal e a esfera social, que ela é de grande valia e importância, né, para que possamos exercitar a nossa fé. Então, a igreja, que ela é fundada por Cristo, ela tem essa missão de pregar, discipular, ensinar, essa comunidade que adora, essa comunidade que ensina, que edifica, né, edificadora, e que tem essa função
também que traz a unidade e a fraternidade para os seus membros e que exerce essa função social no meio em que ela está inserida. Então, agradecemos a todos que têm acompanhado, que Deus abençoe a cada um, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam ser alcançados por esta palavra e que Deus com certeza irá ensinar, irá edificar a cada um cada vez mais. Então que Deus abençoe a todos e até um próximo encontro. Em nome de Jesus.